Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, sabedoria e palavras. E hoje vamos falar mais sobre palavras. Hoje é o dia 24 de maio e eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 10, verso 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Em inglês há uma expressão que se diz morder a língua. Quando você tem vontade de dizer alguma coisa, você morde a sua língua e não diz. Isso dói, não é? Mas às vezes é necessário morder a língua para não dizer o que você pensou que você gostaria de dizer. Porque na multidão das palavras não falta transgressão, ou seja, não falta pecado. Quando a gente fala muito e fala assim por falar, você às vezes comete o pecado e se contamina você mesmo, mais ainda, e você contamina os outros. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E depois, no verso 19, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente tem que defender Deus, mas a gente esquece que Deus é juiz de todo o universo. Ele mesmo nos deu um advogado, Cristo Jesus, mas ele não precisa de advogado. Na religião judaica, na Bíblia, você vê que na época de Jesus, muitos religiosos vão querer defender Deus, não é mesmo? Blasfemando contra o nome santo do Senhor, tentando defender Deus. Deus não precisa de defesa. Nós precisamos. E a única coisa que realmente vai poder operar a justiça de Deus é a própria justiça de Deus, na sua graça. Não o que nós falamos. Se a nossa boca não for, se o nosso coração, inclusive, não for cheio da graça de Deus, não teremos como falar da parte de Deus. E seremos pessoas que nós vamos ofender os outros e seremos nós mesmos prejudicados com isso. Porque na multidão de palavras não falta transgressão. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ainda em Tiago, capítulo 3, verso 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendia. Você deve ter seguido o que aconteceu no Brasil há uns 3 anos atrás, quando houve incêndios na Amazônia. Amazonas, aqui também na nossa região, que é uma região que chove muito, mas o ano passado houve um período de seca no verão e um rapaz de 16 anos começou um fogo num parque da cidade, entre a cidade e o Oceano Atlântico, e a metade desse parque foi destruído. Árvores centenárias foram cortadas e o parque se tornou uma desolação. Inclusive, era naquele lugar que fazíamos os nossos piqueniques bíblicos. O fogo foi tão grande que passou através da estrada, foi para o outro lado da rua e queimou até a beira do mar. Um pequeno fogo incendiou um parque inteiro, um bosque inteiro. No sudeste da França, no Mediterrâneo, que é mais seco do que aqui, todo ano, no verão, guimbas de cigarro, um pequeno fogo começado por alguém, queima regiões inteiras. Aqui, Tiago está dizendo que o que queima é a sua língua, é a minha língua, a nossa língua, mal utilizada. Pode começar um incêndio na sua vida e na vida dos outros. É por isso que precisamos atentar para isso, para o que diz Provérbios. É melhor se calar. O que modera os seus lábios é prudente. Percebe que estamos falando aqui de moderação. Jesus, quando falava, saía o mel dos seus lábios. Mas quando os religiosos falavam, saía a morte. Porque a boca fala da plenitude do coração. A gente, inclusive, vai ler antes de terminar essa meditação. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Mas vende com grande bosque um pequeno fogo incendia. Mas nenhum homem pode domar a língua, diz o mesmo Tiago no capítulo 3, verso 8. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Por que a língua está cheia de peçonha mortal? E a gente vai ver no nosso último verso. Tiago também, no mesmo capítulo, verso 9 e 10, ele diz: com esta língua nós bendizemos a Deus, o Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens. Talvez na missa ou no culto de manhã você falou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Volta para casa e xinga sua mulher, seus filhos e os vizinhos.
Aí o que o Tiago vai falar? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, diz Tiago no capítulo 3, verso 10, desculpa. Não se pode ser assim. Porque se você está falando da plenitude do seu coração, o seu Pai Nosso que está no céu é apenas uma palavra hipócrita. E o seu verdadeiro homem é aquele que se expressa no meio da tarde ou de noite, quando você sai da igreja. Mas o Tiago está falando que isso não pode ser. Ele vai dizer, inclusive, que um pé de uma oliveira, aqui na França também, nós somos vizinhos da Espanha, tem muita oliveira, um pé de uma oliveira não pode produzir figo, porque é uma questão de natureza. Eu tenho 3 pés de maçãs agora no meu jardim, vão ouvir muito falar de maçãs, e o primeiro já está com maçãzinhas. Esse pé de maçã nunca vai produzir figo, e nós temos uma figueira também no jardim. Nunca que vai produzir, é uma questão de natureza. Se o seu coração está cheio de peçonhas, mortal, como ele diz aqui, é o que vai sair da sua boca. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha a nossa palavra graça aqui em Efésios, capítulo 4, verso 29. Palavras boas que saem do coração cheio de graça. E a palavra, a exortação de Jesus em Lucas 6,45 é a seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. É por isso que você pode morder a língua o tanto que você quiser. Inclusive, hoje é segunda-feira, segunda de Pentecostes, é feriado aqui na França. O povo nem sabe o que significa Pentecostes, mas todo mundo contente que é uma segunda-feira feriado, então teve um feriado longo, prolongado. Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre as pessoas e eles começaram a falar de uma outra forma, falarem cheios da graça de Deus. Então, se você tem Cristo na sua vida, você vai falar palavras com mel, com um bom perfume francês celeste, ao invés de falar maldição. Que Deus te abençoe.